e não consigo colocar em palavras porque eu sou um cara limitado intelectualmente. Porque li 2 livros na vida e os 2 da coleção Vagalume. Xisto no Espaço e Escaravelho do Diabo. Mas, lembra os nomes. Lembro. Já é um ótimo caminho. Eu lembro. Já é um ótimo caminho. Lembro. Você lia muito? Você era uma... Eu tenho um momento de me apaixonar por literatura, que demorou, né? A minha história com biblioteca era fugir de aula, né? Tá. Então, Mas fugir de aula para ir para a biblioteca é uma fuga do conhecimento. Completamente. Mas eu ia para a biblioteca para poder cochilar tranquilo. Que eu era uma criança muito prodigiosa, assim, prestidigitadora. Tá. Então, eu estudava num colégio montessoriano, né? Que tem um método Montessori, cada criança se desenvolve na sua velocidade. Só que a minha velocidade era, me desenvolvi, tchau. Tá. Então, eu terminava o material que era para fazer em 5 minutos, 10 minutos. E as professoras ficavam me olhando assim, vai na biblioteca. E aí eu ia cochilar. E aí, foi assim, minha primeira infância toda. A primeira vez que eu me apaixono... Então, eu li muito gibi, eu li Coleção Vagalume, tinha o livro de uma bruxinha, que eu sempre tento lembrar quem era. Tava falando disso com um amigo agora, sobre literatura infanto-juvenil. Era da Coleção Vagalume? Acho que era de uma parecida. Com certeza era. E na infância eu li A Droga da Obediência, A Droga do Amor, estavam super na época. Era uma criança que se levava a sério, assim? Não. Era, né? Minha mãe já faleceu, mas eu era filho de uma mulher que falava com muito escárnio sobre a intelectualidade. Minha mãe, ela tinha um pouquíssimo apreço por esse tipo de erudição conservadora, né? Ela acreditava que o papel do intelectual estava em outro lugar, né? Era um papel mais de incendiar as pessoas. E então eu lembro aos 12, 13 anos que eu começo a ter as minhas inclinações de professor, de querer dar aula, e minha mãe fala, tá louca que você vai ser professora, já passando pelo... E minha mãe se formou em letras em todos os lugares onde ela estudou, né? Foi o curso dela. Ela deve ter feito umas 3 ou 4 graduações, as 3 e 4 vezes, fazendo um curso chamado Literatura e Sociedade. Ok. Então... Mas a minha primeira paixão por literatura foi com 12 para 13, e foi A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Ok. E aí foi a primeira vez que eu entendi do que se tratava. Muito bom, porque os seus vídeos todos, eles são na frente... Os vídeos são produzidos na frente dos livros. Todo mundo faz isso. Provavelmente com livros que não lê. Você cita muito dos livros e pega eles. Eu falo assim, é a primeira pessoa na história desse cenário de livros que realmente sabe o que tem atrás dela. Porque todos têm uma biblioteca atrás para passar algum conhecimento, mas é cenográfico. Sim, você não, você realmente tá... Alguns até usam como fundo de tela, né? Recentemente, o filho de alguém fez isso. A gente estava fazendo uma live agora, né? De um trabalho que eu tô fazendo, que são uma série de lives... E aí tinha uma pergunta lá no roteiro que era para fazer pro convidado, você marca livro? E o convidado falou, não, nossa, eu tenho... para mim, se você pegar o livro, parece que ele nunca foi... Para mim, livro, nossa, imagina, quando eu preciso... Eu marco uma página num caderno que eu tenho. Então tem o nome do livro e a página. Caderno de anotações. E aí eu falei, comigo é igual. Assim, aí fui aqui para trás, peguei o Capital, um volume que eu tenho, que foi o primeiro que eu li, tarará. Puxei, ele já abriu numa página gasta, de tanto que, né, ele abre sozinho. Aí abriu na página inteiro grifado de rosa, anotação de caneta. Eu falei, é o meu jeitinho. Detona. Me fala uma coisa, como é que surgiu a tua vontade de produzir, de transformar esse conhecimento que você teve através do estudo num projeto legal assim de internet, como é o teu canal hoje? Onde surgiu esse empacotamento do jeito que ele é? Porque ele é muito bem feito, muito bem produzido, tem muita piadinha, tem muita ironia. Você, naturalmente... Eu acho que sim. É um ser assim. Mas acho que os teus vídeos, a tua produção, ela combina muito com você, assim, é muito legal. E eu acho que esse é o ponto central. Não há muito planejamento. Não é uma coisa como, vamos aqui traçar uma estratégia para... Então, eu sempre costumo brincar que é uma série de escolhas, né? Na maioria das vezes, más escolhas, tipo meu nome, né?
Você se arrependeu, Nossa, até hoje Agora pegou. A galera dá as notas na imprensa, tem notícia, às vezes manchete. Eu estou no evento, fui convidada para falar sobre a reforma administrativa para servidores públicos. Aí o meu nome tá lá, Rita Vó Dulce, Von Dutti, Von Hunter, Von Hunt. E aí vai. Então, eu brinco que é uma série de escolhas, de más escolhas, Entendi. né? Que me trouxeram até aqui. Mas o canal, ele começa de uma forma completamente inusitada. Eu estou numa festa, uma festa importante para a cena drag na época, que era a Priscila, era a maior festa drag que a gente tinha aqui no Brasil. E eu estou lá na plateia, e o meu show é só no final da noite, assim. Então eu tô lá na plateia e de repente alguém chega. Eu tinha acabado de participar de um reality show no YouTube chamado Academia de Drags. Muito exato. legal. Ai, desculpa pelas perucas sofridas, É quem tá muito assistindo. legal. Ah, era? Ok. E nossa. E só quem viveu sabe. Aí, quando... Mas vamos falar do reality, que tem umas Vamos. coisas muito boas, porque o reality ele é inspirado num reality, tem uma estrutura maravilhosa, mas ele é feito com o que dá. Com o que deu. É. E eu acho que essa é a coisa, É sabe? muito que faz bom. ele cair nas graças. É Brasil. É o que Brasil. tem pra hoje. É. É o bordão da Silvete, é o que tem pra hoje. Uhum. E aí puseram a mão no meu ombro, eu virei, era uma menina desse tamanho, a Rochelinha, que é a Carol, nossa amiga, que no canal chama Rochelle. E aí ela tava completamente alterada já, todo mundo tava, isso era 2, 3 da manhã. E aí eu virei, ela falou, escuta, a gente tem uma produtora de vídeo. Aí eu virei assim, falei, ela, você não quer ter um canal no YouTube? Só que isso é muito antes da ideia de ter canal no YouTube. Eu acho que drag queens no YouTube, talvez a gente tinha 2 na época, falando sobre maquiagem, tarará. E aí ela me puxou, eu achei que era uma piada, uma brincadeira, virei com a voz da Julia Child, sabe? A primeira cozinheira, sabe quem é? Eu vou fazer... Tem essa senhora Tá. chamada Julia Child. Ela atuou para o Serviço de Inteligência norte-americano na Segunda Guerra Mundial. E cozinhava... Não, ela só cozinhava. Tá. Para o Serviço de Inteligência ela norte-americano, cozinhava, tá. ela desenvolveu um óleo que a galera passava em explosivo submarino e repelia tubarão e golfinho. Então, graças ao óleo da Julia Child, eles conseguiam colocar bombas submarinas. E aí a Julia Child tinha uma voz muito característica. O primeiro programa de culinária da TV é dela, nos anos 60. E aí ela falava assim, a voz dela, né? Gente, qual é o nome da... Meryl Streep. Eu olho sempre pro lado que eu tenho meu ponto. Tá. Aí a Meryl Streep fez um filme dela, tarará. E aí eu virei com essa voz e falei, só se for um programa de culinárias. E aí eles começaram a rir, no outro dia, eles me mandaram a mensagem, não era uma brincadeira, sentamos, traçamos ali um plano que era... eu sou vegana, na época eu estava começando a jornada no veganismo e falei, eu topo, se for para falar sobre política, né? A Julia Child, ela faz um pouco disso, né? Ela tinha uma visão de que a gastronomia é 100% política. Pode café, não pode café. Pode ovo, não pode ovo. Tem interesses por trás disso. Você acha que você falar de política e falar de marxismo, socialismo, de drag, qual é o tempero que isso dá para o teu conteúdo? Eu acho que ele desloca para lugares inesperados. Então, ontem eu estava assistindo um filme chileno chamado... Tem nas plataformas de streaming, você acha fácil, chamado My Tender Matador. Eu acho que em espanhol é Tengo Medo Torero, que é um código que eles usam. E aí conta os anos finais da ditadura do Pinochet e um grupo que se articula no Chile, que tem uns cubanos e que precisam da ajuda das travestis chilenas para mover explosivo, para levar carregamento de bala, né? É a época que o Pinochet vai sofrer os atentados. Porque eram figuras que você não imaginaria que fariam uma coisa... Exatamente. E aí tem essa fala muito preciosa no filme, é um dos momentos do filme grandes, que a travesti principal, ela vira pro cara, que é um guerrilheiro, e ele é gay, só que ele não pode... Ele sequer se dá
a possibilidade de saber que ele é gay. Aqui no Brasil a gente teve o Herbert Daniel, que fez parte da guerrilha armada. É ele que funda o PV, o Partido Verde no Brasil, depois de ir para a Alemanha. Ele era gay. Ele tem um livro que são os relatos de que um dia ele chega pro cara do Partido Comunista Brasileiro e fala, então, eu sou gay, e o cara fala pra ele, olha, aqui não tem espaço pro seu desvio pequeno burguês, né? Como se a homossexualidade fosse um desvio pequeno burguês. Fosse um luxo. Então essa travesti, ela fala assim, para nós outras, pouco importa se quem vai estar por cima são os comunistas, os milicos, dá tudo no mesmo. A gente vai continuar sendo um grupo de viados nojentos, tarará, tarará. E aí ela fala, se algum dia você ficar sabendo de uma revolução que inclua nós, as loucas, me avisa que eu vou estar na primeira fila. E isso é anos 80. Isso é anos 80. Então, eu acho que muitas pessoas, elas ainda não conseguem balizar exatamente o que significa isso. De que existe um movimento, hoje, muito forte, desses corpos dissidentes, que reivindicam posição na luta política. Né? Hoje, a gente tem uma coisa acontecendo no planeta que é a teoria queer. Né? Tomando o departamento das universidades de cátedra, a Harvard, Yale, Oxford, todos têm departamento de estudos de gênero, departamento de teoria queer. E essa galera tem uma visão do sistema. E essa galera tem implicação política, essa galera faz organização política desde que o mundo é mundo. E no caso, você sente que muitas vezes drag é um movimento político? Drag é só um movimento político, não existe nada para além disso. Desde sempre, drag é um movimento político. Tem um historiador famoso norte-americano que chama Baker, que ele escreveu... Ele tem é o livro mais famoso sobre drag, né, dentro do debate da historiografia, que chama uma história de female impersonation, que seria, né, passar-se por um personagem feminino. E basicamente o que a gente encontra lá a arte drag, ela tem raízes políticas e raízes culturais, mas as raízes culturais são políticas. Vou te contar uma coisa. A primeira pessoa que se auto-identificou drag queen nos Estados Unidos é uma pessoa negra, ex-escravizada, não binária em gênero, que tinha o nome William Dorsey Chan. Tá saindo um livro desse historiador que fez essa descoberta agora. E o William, ele vem de um povo, a cultura do povo dele, que é um povo negro em diáspora de África, porque foi escravizado, não tinha uma atribuição exatamente binária de gênero. Então, o que ele fazia, o William, né? Tô chamando de ele porque o nome é no masculino pra gente. Sim. O que ele fazia de arrastar a saia no chão, de dançar, fazia parte daquela cultura daquele povo. E aí tem esse episódio no qual ele é preso e ele fala, eu não sei porque que eu tô sendo preso. Eu sou uma rainha de arrastar. I am a drag queen. Então, tipo, eu sou líder dessa cultura no meu povo. Muito bonita essa história. E é importante levantar esse entendimento para que a gente consiga ajudar as pessoas que nos escutam, nos veem a entender que a ideia de um gênero binário, isso e aquilo, é uma importação europeia. O que eu estou dizendo? Aqui no Brasil a gente tem infinitos relatos. Chica do Manicongo. É a primeira história de uma travesti que foi perseguida pela Santa Inquisição no Brasil. Os documentos estão na Torre do Tombo, em Portugal. A Chica do Manicongo vinha de um povo onde se vestir de outro gênero, performar outro gênero, fazia parte da cultura. Só que ela foi escravizada em África e trazida para cá. Só que ela é trazida com a cultura dela. Perfeito. Né? O primeiro caso de homofobia no Brasil acontece no 1500. É o índio Tibira. O índio Tibira vem de um povo brasileiro, um povo originário, que não tem gênero binário. No povo dele, na população dele, ele desempenha um papel feminino. O Yves de Vrais, que é um colonizador francês, um missionário francês, vê aquilo e fala,
esse cara tá com o demônio no corpo, isso é um absurdo. Amarra ele num canhão e explode o corpo dele na frente do povo, para avisar o que aconteceria. É o primeiro crime de homofobia da história do Brasil e está localizado no Brasil colônia. Todos os povos ameríndios, do Canadá à Patagônia, tinham um sistema de gênero em tríade. Homem, mulher e 2 espíritos. Pessoas que eram habitadas pelo espírito masculino e o feminino, em maior ou menor grau. Todos tinham. Todos tinham. Nenhum povo que estava na América, os Kaiowá, Cherokee, Tupi, Guarani, Tudo rua de Maia, tudo rua de Azteca, Perdizes. tudo rua de Moema, o lado Moema, do, né? Perdizes, E esses povos que aqui estavam, eles não tinham um sistema binário de gênero. E aí, eu espero que isso cause a revolução mental que é para causar, para que as pessoas entendam. Decodificar o mundo como 2 únicas possibilidades é uma importação europeia. Vem junto com a colonização, com a catequese, com... Desculpa. Não é isso. Qual o interesse por trás, na Europa, de haver essas 2 identidades? Você me responde. Qual você acha que é? Construção de família, propriedade, Perfeito. bens. Perfeito. Sim e não só. Tem uma autora muito famosa aqui no Brasil, o trabalho dela repercute muito aqui, chamada Silvia Federici. Ela é uma ítalo-americana, né? Tem uma titularidade numa cadeira de universidade nos Estados Unidos, nasceu na Itália, é uma marxista e é uma das pessoas mais importantes fazendo o trabalho sobre a ideia de que existe e sempre existiu um trabalho nunca remunerado pelo capital. Trabalho sexual, de educar criança, de cuidar de velho, de cozinhar, de transar, de ter filho. Todos esses trabalhos foram organizados como essenciais, mas nunca foram pagos. Quando chega o momento de os pagar, eles são pagos com o mínimo possível. Tenta imaginar todos os subempregos que a gente conhece. São papéis designados historicamente por mulheres e pessoas escravizadas. Cuidar de criança, alimentar, ensinar a andar, ensinar a falar, trocar fralda. São subempregos. A forma de sociedade que a gente conhece se organizou em cima da ideia de que um participa e um serve. A ideia primeira, né, de organização social é da mulher como subalterna do homem, como serva do homem. Né? A ideia do patriarcado está ancorada aqui. Um faz, o outro serve. Né? E esse papel foi separado por gênero. A ideia de que isso é uma construção e pode ser reconstruída mexe com um pilar muito profundo de poder da nossa sociedade, que é a forma com a qual a gente a organizou. Por isso, drag é um movimento político, para quebrar com essa estrutura, a princípio, forçada e importada, né? Drag é uma representação artística desta luta política. Drag é a ideia de que uma parte gigantesca de gênero é performance, é acessório, é adereço e pode ser aprendida. Tanto pode ser aprendida que a gente é treinado desde criança. Você já é mocinha, senta que nem mocinha, fala que nem homem, homem não chora. Existe um treinamento de gênero imbuído em nós do berço até a cova. A gente passa a vida toda sendo treinado para desempenhar gênero. Qualquer desempenho errado é imediatamente corrigido. Mas eu te pergunto uma coisa, dúvida minha. Tô adorando essa conversa. Sim. Se é única e exclusivamente o treinamento que cria o gênero, a gente não mata um pouco a ideia da identidade, daquele que é forçado a ser de uma forma e não se adapta? Me repete a sua pergunta porque eu não entendo. Eu às vezes também não entendo o que eu falo. Tá tudo bem. Super tranquilo. Tá tudo bem. A pedagogia da pergunta é sobre isso. É sobre entender onde está a nossa dúvida. Eu digo o seguinte, se esse comportamento, se essa preferência, vou chamar de preferência. Chama de identificação. Identificação. Exatamente porque exatamente essa é a pergunta. A maneira que você está me colocando isso é como se fosse um conhecimento. É um aprendizado. É um aprendizado, é um treinamento. Sim.
e não tanto uma identificação, algo que eu descubro que eu sou. Me parece isso. E acaba não contrariando o conceito de identidade que você mesmo acabou de falar, chama de identificação? Vem comigo e pensa que, para entender a sua pergunta, a gente vai invertê-la. Mas deu para entender? Eu vou te falar o que eu acho que eu entendi. Tá bom, tá bom. O que eu acho que eu entendo é que você está me perguntando, se é um treinamento, não desvalida a ideia de que haja identificação? Não. Porque a identificação está ancorada no mundo que se construiu a partir do treinamento. O que eu estou te dizendo? Eu me identifico com esses papéis. Uhum. Eu quero desempenhar esses papéis. Numa sociedade liberada de gênero, os papéis poderiam ser desempenhados por qualquer corpo. Uhum. Você consegue me compreender? Sim. Como a sociedade se edifica... Deixa eu tentar dizer para você o que eu quero dizer. Tá. Macho e fêmea não significam homem e mulher. Você consegue entender? Sim, isso sim, claro. Você consegue entender que um homem na França do século XVIII usa meia calça, salto alto? Não necessariamente é macho, macho, com esse não, conceito. o corpo pode ser macho. E a ideia homem, que é a ideia homem do corpo macho, a gente tá falando do rei, Okay. a gente tá falando do ministro de finanças, a gente tá falando das pessoas mais importantes do país mais rico da Europa naquele século. Eles são drag queens. Uhum. Eles estão de salto alto, meia calça, peruca, maquiagem. Sim. E não existe qualquer questão sobre a masculinidade deles. Aquele é o papel masculino daquela época. Outra época traz consigo outro papel masculino. Aí vem a questão. Uhum. A identificação está ancorada na prática. Qual é a prática daquele povo naquele tempo? Qual é a identificação daqueles indivíduos, daquele povo naquele tempo? Uhum. Volta pro índio Tibira. O índio Tibira Coitado dos índios. vive num povo... A história do índio Tibira é terrível. Pois é. E ele foi morto por outro povo que não é capaz de entender que o que ele faz naquela cultura daquele povo é aceito. Que não é capaz de entender que a performance de um papel é estabelecida por um povo num tempo. E aí outro povo de outro tempo tem esse clash de falar Jesus Cristo, sendo que Jesus Cristo não existe para essas pessoas. Você imagina a quantidade de crimes terríveis que aconteceram, não só a respeito da identidade de gênero ou dessas características... que fizeram nesse país quando chegaram... Você imprimir a força, um conhecimento que a gente sequer tinha. Eu não sabia nem do que eles estavam falando. Exato. É você estar sendo punido, sentenciado por um crime que você não sabe que cometeu. Porque a ideia do crime não está constituída na sua cabeça. Então, no Brasil, a gente teve crime de homofobia quase que simultâneo ao descobrimento do país, assim. E considerado aí, descobrimento do país. E da invasão do país, da invasão né? do país. Quando era Pindorama, tinham outros papéis e possibilidades de gênero. Quando passa a ser Brasil, passa a ter uma imposição de papéis e possibilidades de gênero. A ideia de primeiro crime de homofobia é um anacronismo, né? Só pra gente falar sobre. Uhum. Porque não existe a ideia de homofobia. Sim. Né? Existe a ideia de pecado, crime, crime contra a natureza. Então, todo esse aparato de entendimento do mundo está sendo aplicado num mundo onde ele não cabe. Né? É uma importação. Uhum. É uma ideia fora do lugar. Como é que essa... Bom, olhamos para trás, em Índio Tibira, que já sofreu lá atrás essa história toda. Como foram esses processos do desenvolvimento da compreensão de identidade de gênero através dos tempos, assim? Como a gente está hoje? São múltiplos. Os momentos que a gente teve de aceitação e compreensão e depois eleição do nosso... Nosso não, né? Meu não é. Do país. Estou falando enquanto Brasil. Nem meu, mas enquanto Brasil. Eu acho que talvez, como a gente faz um debate alicerçado, já na ideia, a gente já colocou ela aqui, de que houve genocídio dos povos originários, né? Houve aculturação, que é quando você apaga uma cultura, mata todos os membros de um povo. O último dos moicanos.
Como será que o povo moicano vivia? Quais eram os costumes, as crenças, as ideias? A gente nunca vai saber. Sim. Eles foram apagados. Então, quando a gente parte dessa ideia, a gente deve ter a ideia de que lá, na coisa mesmo da Europa, a gente consegue localizar o início, o germe desse debate com a Olympe de Gouges, na França, 1790, quando ela começa as publicações, porque a França está passando pela Revolução Francesa, profundamente influenciada pelo Iluminismo, e existe uma declaração que virá a ser o que a ONU hoje tem, assinada por vários países no mundo, como Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que na França, ela está sendo urdida, feita, como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E quando a Olympe, que é uma mulher daquele tempo que já tem organização de mulheres, que já tem as câmaras de mulheres, né? Elas não são oficiais, mas elas estão se reunindo. Olha para aquele documento e consegue ver as lacunas bizarras, né? Todo homem tem direito à educação, é a educação que faz o homem. Esse cara é um barão, é um fidalgo, é um duque, porque ele estudou pra essa merda. E esse aqui é um camponês fudido, porque ninguém deu instrumento pra ele deixar de ser um camponês fudido. E ela fala, engraçado, e mulher não pode ter acesso à escola, né? Que era a lei. Então, a Olympe vai escrever em 1791, se não me falha a memória, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Nesse ano, a Mary Wollstonecraft, que é uma inglesa, tá com ela na França e volta para a Inglaterra e vai escrever a reivindicação dos direitos da mulher, né? Então, a gente consegue localizar esse primeiro debate de que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ninguém nasce escravizado, torna-se escravizado, ninguém nasce negro como o outro do branco, torna-se, através de um processo que no mundo está começando às voltas com o final do século XVIII, o final do 1700.